A gente está recebendo, ao longo da programação da CNN, os advogados de todos os réus desse núcleo 1 e os que a gente convidou e ainda não aceitou. Também a gente fica, reforça o convite, mas porque às vezes você se pergunta, mas por que esse advogado e não outro? Não, aqui ao longo da programação da CNN Brasil, a gente está falando com todos e vamos falar com mais um, porque um dos réus do núcleo 1 do plano de golpe, que volta a ser julgado amanhã, é o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o Dr. Paulo Cintra, que é advogado de Ramagem. Dr. Paulo, gostaria de te agradecer por estar aqui conosco e já vou chamar a Jussara Soares para fazer a primeira pergunta, visto que ela conseguiu viabilizar essa entrevista. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, doutor Paulo Cintra. Obrigada pela entrevista. Já quero... E boa tarde primeiro também para Débora, Yuri, todo mundo que nos acompanha, Pedro também. Boa tarde a todos. Doutor Paulo Cintra, o senhor, na sua sustentação oral, na semana passada, lá no Supremo Tribunal Federal, o senhor disse que o deputado Ramagem, na época, na ABIN, ele não era ensaísta do presidente Bolsonaro. Quando muito... Ramagem era um grande compilador oficial da República. Nesse ponto específico, o senhor tenta afastar Ramagem do ex-presidente Jair Bolsonaro e da suposta trama golpista? Está soltando a mão do ex-presidente? Boa tarde, Jussara. Boa tarde a todos. Boa tarde aos espectadores da CNN. Jussara, eu acho que não se trata exatamente de soltar a mão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim de delimitar o grau de responsabilidade de Alexandre Ramagem nos fatos narrados pelo doutor Procurador-Geral da República. Quando fez essa menção a Alexandre Ramagem não ser um ensaísta de discursos de Jair Bolsonaro, eu fiz com base em documentos trazidos aos autos pelo próprio Ministério Público. Documentos com base nos quais o Ministério Público acusou Alexandre Ramagem de atuar ativamente na construção de uma mensagem deletéria à confiança das urnas eletrônicas. E esses documentos, eles não demonstram essa imputação, longe disso. A defesa demonstrou que esses documentos nada mais são do que um grande compilado daquilo que Jair Bolsonaro vinha dizendo publicamente em discursos, entrevistas, e cujas manifestações eram fartamente retratadas pela imprensa à época. Esses documentos se limitaram apenas a um grande compilado de declarações públicas de Jair Messias Bolsonaro. Doutor, Yuri Pita falando agora aqui de São Paulo, obrigado, também agradeço aqui a participação conosco. O senhor mencionou um dos pontos que é muito relevante ou que são centrais para a argumentação da acusação da Procuradoria-Geral da República, que é justamente a forma como se lidou com o sistema eleitoral durante o governo de Jair Bolsonaro, colocando em xeque a credibilidade e a lisura das eleições no país, de acordo com a acusação, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. E o procurador Paulo Gonet reforçou que houve um papel também da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, nesse sentido. Na sua perspectiva, quer dizer, o senhor refutando qualquer tipo de responsabilidade de Alexandre Ramagem, mas havia, de fato, ações da ABIN que corroboraram esta imagem de descredibilizar o sistema eleitoral da forma como ocorreu ao longo daquela eleição de 2022 e depois de anunciado o resultado com a derrota da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro? Boa tarde, Yuri. Yuri, olha, a defesa de Alexandre Ramagem, ela sempre tratou de delimitar a responsabilidade do deputado nesses fatos, não de negar de uma forma genérica e restrita a ocorrência de alguns fatos narrados pela Procuradoria-Geral da República. Com efeito, mesmo da tribuna, a defesa admitiu que houve, sim, a prática de atos dentro da ABIN que foram de encontro à credibilidade das urnas eletrônicas. Houve, sim, a produção de algum tipo de desinformação dentro da ABIN,
2 servidores da ABIN foram flagrados em perícia realizada pela Polícia Federal, produzindo desinformação relacionada a 2 ministros do STF com base em um documento de caráter institucional produzido no âmbito da ABIN. O documento ao qual me refiro é o positivo DocX, um documento que tratava de dados relacionados à composição societária da empresa Positivo, que à época fabricava urnas utilizadas pelo TSE. O que a defesa deixou muito claro é que a conduta desses servidores, flagrado na perícia da Polícia Federal, não tinha relação com Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem não deu ordem nesse sentido. E mais, um dos servidores envolvidos nesses fatos, em depoimento prestado nos autos da ação penal que responde perante o Supremo Tribunal Federal, disse que essa conduta seria fruto de um ímpeto político daquela situação não somente passada, mas atual, de polarização eleitoral, de polarização política no Brasil. Mas o servidor, em momento algum, nos termos do que a defesa sempre disse, em momento algum imputou responsabilidade a Alexandre Ramagem por esses fatos. E em relação a qualquer tipo de desinformação ocorrida no ano de 2022, já por ocasião do insucesso de Jair Messias Bolsonaro nas urnas em 2022, a defesa também sempre deixou isso muito claro. Alexandre Ramagem não integrava mais o governo federal. Alexandre Ramagem, antes das eleições, estava em campanha. Alexandre Ramagem estava participando ativamente das eleições em condição de candidato. Em momento subsequente, após as eleições, Alexandre Ramagem estava atuando para a composição do seu gabinete. Ele tinha acabado de ser eleito pela primeira vez deputado federal. Doutor Paulo, Débora Bergamasco falando com o senhor aqui de Brasília. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse em entrevista a Jussara Soares, aqui na CNN, que esse julgamento do STF é uma farsa. O senhor concorda? Agora, é uma opinião dura e polêmica. O que eu digo a respeito desse julgamento é que é um julgamento realmente assim, de um caráter absolutamente sui generis, né? Porque envolve um ex-presidente da República, porque envolve o efetivo julgamento de fatos tidos como tentativa de golpe de Estado. Isso não tinha acontecido na história desse país antes. Esse julgamento, por si só, já é histórico. Esse julgamento envolve também esse cenário de grave e infeliz polarização política no país. Mas eu, na condição de advogado que milita perante o STF, não somente nos autos da ação penal, cujo julgamento continuará amanhã, eu tenho muita esperança nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho muita confiança de que o julgamento será técnico, será sobretudo técnico. Eu, como advogado, assim, deposito toda a minha confiança no Poder Judiciário brasileiro, mas, sobretudo, na cúpula do Poder Judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Minha expectativa é de um julgamento eminentemente técnico e que assim o seja. Pedro Venceslau também participa desta entrevista com Paulo Cintra, advogado do deputado e ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Pedro Venceslau, Paulo Cintra te ouve. Boa tarde, doutor. O senhor espera que haja alguma divergência entre os ministros? Qual que é a sua expectativa em relação a possíveis condenações e dosimetrias no julgamento que começa amanhã? Pedro, essa é uma questão que ela vem sendo ventilada com muita frequência na imprensa, né? Muito se diz, talvez, de uma possibilidade de algum tipo de divergência, talvez do ministro Luiz Fux, sim, não assim, fazendo um exercício de futurologia, mas em razão especificamente do julgamento de recebimento da denúncia, onde o ministro Fux realmente colocou posições técnicas, posições que são o seu entendimento jurídico sobre a matéria em julgamento, mas eu seria muito audacioso, muito imprudente se eu fizesse algum tipo de previsão sobre eventual divergência. Tratando-se de um colegiado, 5 ministros, é possível que eventualmente sim haja divergência, até porque estamos de um caso complexo, estamos diante de um caso onde há um conjunto probatório muito grande, fatos atribuídos a 8 réus, como o próprio Procurador-Geral da República, de participações diferentes, de diferentes graus,
e em momentos temporais diferentes durante todo aquele marco temporal narrado na denúncia de maio de 2021 a 8 de janeiro de 2023. Então, sim, é possível, de fato, que haja algum tipo de divergência, mas seria muita imprudência da minha parte, eu peço desculpa por, de certa forma, me excusar dessa pergunta, mas eu acho impossível prever com exatidão eventual divergência ou de quem quer que possa partir essa divergência. Daqui a 4 dias a gente vai saber, né, doutor? E para encerrar, a Jussara Soares vai fazer a última pergunta. Então, Jussara, com você. Doutor Paulo, o caso do deputado Alexandre Ramagem, ele é diferente, porque enquanto os outros réus são julgados por 5 crimes, o deputado Alexandre Ramagem, ele não está sendo julgado neste momento por dano qualificado ao patrimônio da União e também por deterioração do patrimônio tombado, que são crimes relacionados ao 8 de janeiro. Mas o senhor, na sua sustentação oral, o senhor também pediu a suspensão do crime de organização criminosa armado. Eu queria que o senhor falasse sobre esse pedido ao senhor, a expectativa de ter esse pedido atendido e mais, se de fato esse pedido de suspensão também deste crime de organização criminosa for atendido, qual o impacto disso numa eventual pena para o deputado Alexandre Ramagem? Sara, de fato, nós apresentamos esse pedido logo após o julgamento da questão de ordem, que a primeira turma deliberou sobre a aplicação da resolução 18 da Câmara dos Deputados. E esse pedido, apresentado então em barra de declaração e reiterado agora em alegações finais, ele tem como base um entendimento jurisprudencial pacífico do STF. O STF entende que o crime de organização criminosa é um crime de caráter permanente. Quando a primeira turma do STF entendeu que apenas aqueles crimes de dano qualificado seriam alcançados pela diplomação do deputado Alexandre Ramagem, o Supremo entendeu que a diplomação ocorreu antes dos crimes. Crimes ocorridos antes da diplomação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, não seriam passíveis de sobrestamento neste momento. Ocorre que crime de organização criminosa é crime de caráter permanente, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive da primeira turma. Por isso, arguimos que, segundo a jurisprudência da Corte, o crime de organização criminosa também seria abarcado pela resolução número 18 da Câmara dos Deputados, porque, em sendo de caráter permanente, em tese, ele teria sido praticado, então, após a diplomação. A questão é essa. E a importância dessa arguição, dessa tese, ela é enorme. Por quê? Alexandre Ramagem se afastou do governo federal em março de 2022 para a disputa das eleições ocorridas naquele ano. Alexandre Ramagem não tomou parte de nenhum desses eventos trazidos pela acusação, que representa assim, um claro recrudescimento daquilo que a própria PGR narra. Foi a partir ali de julho de 2022, com reuniões com embaixadores, reunião ministerial que o tom foi elevado, socorridos no Ministério da Justiça, segundo a Procuradoria-Geral da República, enfim. A partir de 2022, houve, segundo o Ministério Público, um recrudescimento das ações da aludida organização criminosa. E Alexandre Ramagem não fazia mais parte do governo federal nessa época. Ou seja, para que se alcance os crimes do artigo 359L e 359M do Código Penal, para que Alexandre Ramagem seja enquadrado na prática desses crimes, é necessário, inicialmente, que a ele seja atribuído o crime de integrar organização criminosa. Na prática, caso a primeira turma entenda que, aplicando a sua própria jurisprudência, que a organização criminosa também é alcançado pela resolução número 18 da Câmara dos Deputados, com a devida vênia, há um prejuízo de caráter mais geral ao julgamento da ação penal como um todo em relação a Alexandre Ramagem. Nós conversamos com Paulo Cintra, advogado do deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro e ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que é um dos 8 réus do chamado Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, por parte da Procuradoria-Geral da República, nesta ação. Doutor Paulo, agradeço mais uma vez a disponibilidade do senhor em falar conosco e desejo um bom trabalho ao longo desta semana. Eu te agradeço, muitíssimo boa tarde a todos. Obrigado.